Evangelho segundo São João, capítulo 5. Amado, no capítulo 5 deste lindo evangelho, a gente encontra o terceiro milagre de Jesus, registrado então aqui por João. É um capítulo que tem basicamente duas divisões. O primeiro é o milagre da cura de um paralítico no tanque de Betesda, e a segunda parte do capítulo é uma série de argumentos que Jesus usa desde do verso 16, praticamente, até o final do capítulo, no verso 47. Jesus está argumentando a respeito da sua autoridade e da sua messianidade. Então, o capítulo 5 tem essas duas divisões. Primeiro, a cura deste paralítico no tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um tanque com 5 pavilhões ou alpendres que ficava na parte norte da construção toda, que era o templo, na época de Jesus, conhecido como o terceiro templo, ou templo de Herodes. Então, na parte norte, depois dos muros, tinha alguns tanques, não era apenas o tanque de Betesda. Bem próximo do muro tinha um tanque chamado Tanque de Israel, e alguns metros para cima tinha esse pequeno complexo que era o tanque de Betesda. E havia então uma cultura aqui de que estas águas do tanque de Betesda, periodicamente, se moviam por causa da presença de um anjo, e quando isso acontecia, elas curavam os enfermos que estavam ali. Tinha um paralítico há 38 anos naquele tanque, e Jesus vai até o tanque, bem próximo dos muros do templo, e conversa com esse paralítico, e ele explica que ninguém o ajudava a entrar nas águas, e Jesus, sem muito diálogo, profere uma palavra para ele de cura, e ele levanta curado, e é um milagre tão tremendo. Só que aqui ele está em Jerusalém, né? Os outros 2 milagres aconteceram em Caná da Galileia. O primeiro foi o primeiro foi a transformação da água em vinho. O segundo milagre foi a cura do filho do oficial. Jesus profere a palavra de cura do filho do oficial da cidade de Caná, muito embora ele estivesse em Cafarnaum. O filho foi curado em Cafarnaum, mas a palavra de cura saiu de Jesus na cidade de Caná também. Esse terceiro milagre aconteceu em Jerusalém. Agora, é interessante notar o seguinte, que João diz que Jesus estava numa das festas em Jerusalém. E os outros evangelistas não mencionam as diversas idas de Jesus para Jerusalém. A estrutura dos sinóticos basicamente é formado pelo nascimento de Jesus e depois do batismo, o início do ministério de Jesus, uma série de textos que concentram o ministério de Jesus na Galileia, depois a transição até Jerusalém, e eles falam dos ensinos e dos discursos de Jesus em Jerusalém, já próximo da cruz. João não. João menciona as diversas idas de Jesus a Jerusalém. Por que isso? Porque todo judeu ia para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, e para participar das 3 grandes festas solenes que aconteciam em Jerusalém. A primeira era a Páscoa, e haviam outras 2 festas ligadas à Páscoa, mas geralmente elas não são mencionadas. Havia uma segunda festa, que é a festa do Pentecostes, e havia uma terceira festa, que era chamada Festa dos Tabernáculos, e havia também, ligado a essa Festa dos Tabernáculos, outras pequenas festas que eram solenes também, baseado em Levítico capítulo 1, menciona 7 festas solenes, mas geralmente se referem a 3, porque a primeira ligada à Páscoa acontecia uma festa ligada à outra, umas 8 dias de festa, pelo menos.
Pentecostes era um dia só, e depois Tabernáculos também, uma festa de quase 10 dias, 7 dias de Tabernáculos, mais o dia de Yom Kippur, que é o dia da purificação do perdão, e depois a festa das trombetas, que era a convocação para o dia do perdão e depois para o Tabernáculos. Então tinha aqui a primeira Páscoa, ligado à Páscoa, a festa dos asmos, que era um tempo de purificação e santificação, e depois a festa das primícias, finalizava a semana dos asmos com a festa das primícias. Os asmos era uma semana que só se comia pão sem fermento, e a ênfase era a santificação. Também nessa semana eles armazenavam comida e ofereciam ao Senhor no dia das primícias, ok? Tudo isso ligado à Páscoa, por isso que era chamada de a primeira festa ou uma das festas. 50 dias depois, né? Tem a festa do Pentecostes, e era um dia de festa, também tinha colheita nesse dia. Os judeus vinham para Jerusalém também no dia de Pentecostes. E depois, na festa dos tabernáculos, trombetas, perdão e tabernáculos, 7 dias de festa de tabernáculos. Então, todo judeu vinha para Jerusalém nesses 3 períodos do ano. E Jesus, como judeu, vinha também. E João é que registra esse fato aqui no seu evangelho, e os sinóticos não. Não importa, é uma informação muito importante e relevante, porque ele dá detalhes dos milagres que ele fez nessas vindas para Jerusalém. E o milagre que está acontecendo no capítulo 5 está acontecendo então em Jerusalém, bem próximo do templo, com a cura do paralítico no tanque de Betesda. Ok? Então leia isso com bastante cuidado. A partir do verso 16, na segunda metade do capítulo 5, então, você vai encontrar argumentos de Jesus a respeito da sua autoridade e messianidade, porque quando Jesus cura esse paralítico, cura num dia de sábado, e as autoridades religiosas entram numa discussão com Jesus. Então, a partir do verso 16, João registra os argumentos de Jesus a respeito, então, da sua autoridade. Quais são esses argumentos? Primeiro, ele diz que Deus o testifica como o Filho de Deus e como o Messias. Deus dá testemunho de Jesus. Quando que Deus deu testemunho? No seu batismo, e também no Monte da Transfiguração, ouviu-se a voz do Deus Pai falando com Jesus e afirmando para aqueles que estavam ouvindo, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. E no Monte da Transfiguração, aí essa voz fala com os discípulos também, e diz assim: a ele ouvi. Então há uma testificação da parte do Deus Pai a respeito de Jesus, a favor de Jesus. E Jesus invoca esse argumento aqui nessa segunda metade do capítulo. O segundo argumento de Jesus é a testificação de Moisés, da palavra da lei e dos profetas, mas ele se refere apenas a Moisés. Moisés fala de Jesus, e Jesus argumenta com essas autoridades religiosas: se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim também. É o segundo argumento. O terceiro argumento de Jesus aqui são as obras, os milagres que ele fazia, os sinais e maravilhas que praticava. Tudo isso testificava a sua autoridade, a sua divindade e a sua messianidade. Então você vai notar como Jesus constrói essa argumentação, e João registra isso de maneira tão tremenda, tão linda. Você vai fazer uma boa leitura do capítulo 5 de João, vai crescer muito com essa leitura. Leia cada vez mais a palavra de Deus, ela será comida para você, vai fortalecer a tua fé, o teu cristianismo, a tua relação com Deus. Nós precisamos desse pão para termos saúde em todas as áreas da vida, ok? É isso, mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação. Deus te abençoe.